Imagina a gente tem aqui um recipiente. Esse recipiente aí, ele tá cheio de água, viu? Beleza? E aí, cara, eu coloco aqui um objeto qualquer. Vou mergulhar um objeto qualquer aqui nesse recipiente, né? Como o recipiente estava totalmente cheio de água, quando eu coloquei esse objeto, parte dessa água vai derramar. Concorda comigo? Ó, a água derramou, ó. Tá vendo? Você percebe que o volume dessa água deslocada, é esse volume aqui que derrama, ele tem que ser igual ao volume que está submerso desse objeto, certo, senhores? Isso é meio óbvio, né? O volume ali que está submerso é igual ao volume que derrama, né? Porque é o volume que o objeto está ocupando agora e antes era o líquido que ocupava, beleza? Pois é, Arquimedes descobriu que quando você mergulha um objeto em um fluido qualquer, repare que eu estou falando de fluido, viu? Não estou falando de líquido, não. Os fluidos são líquidos e gases, né? Então, quando você mergulha um objeto em um fluido, o fluido ele faz uma força para cima, chamada empuxo. Empuxo. Então, toda vez um objeto está inserido em um líquido, um fluido qualquer, esse fluido faz uma força para cima, que se chama empuxo, né? Daqui a pouquinho eu te mostro por que ele faz essa força, tá bom? Mas agora eu vou te mostrar o como ele faz essa força, tá? E o Arquimedes ele descobriu que o valor do empuxo ele é exatamente igual ao peso do fluido deslocado, tá? O peso dessa água que derramou é igual à força que a água está fazendo o objeto para cima, chamado empuxo. Esse é o princípio de Arquimedes. E, senhores, sempre numa questão que aparecer empuxo, primeira coisa, você tem que lembrar do princípio de Arquimedes. O empuxo é o peso do fluido deslocado, tá bom? Ele resolve o problema. Algebricamente, como que fica isso, hein? Se o empuxo ele é igual ao peso do fluido deslocado, então o empuxo vai ser igual. Peso, a gente sabe que é massa vezes gravidade. Não é isso? Então vai ser a massa de quem aqui? A massa do fluido deslocado, né? Porque é o peso do fluido deslocado, certo? Mas se tratar de fluido, é interessante a gente trabalhar com volume. E a gente sabe que a densidade é massa sobre volume. Então eu posso passar o volume ali, e aí fica a massa do fluido deslocado é igual ao volume vezes a densidade. Aí a gente pode substituir aqui, né? E aí fica o empuxo, ele é igual a densidade. Densidade vai ser de quem? Do objeto ou do líquido? Vai ser do líquido, porque é o peso do líquido deslocado, tá? Então a densidade do líquido vezes a gravidade, né, que está aqui, vezes o volume. Esse volume aqui é o volume de quem? É o volume deslocado do fluido, certo? Então essa expressão aqui, ela serve para a gente calcular o empuxo, tá? O que vem a ser um princípio, né? Qual a diferença de uma lei e de um princípio? A gente consegue chegar nessa expressão aqui, eu posso até fazer isso para vocês daqui a pouco. A gente chega nessa expressão através da definição do que é pressão. A gente sabe que pressão é força sobre área. Mas se você desenvolver essa definição, aplicando ela nessa situação, você chega nessa expressão, que é muito mais simples de trabalhar para resolver os problemas do que a própria definição. Então a gente chama isso de princípio, né? Você pula um raciocínio grande, você não tem que desenvolver ele toda vez que você for resolver um problema, você já pega uma expressão mais simples para você resolver o problema. Isso que é a diferença aqui de princípio e uma definição. Agora, o que é uma lei? Uma lei física, que é muito diferente disso daqui, de definição e de princípio. A lei física, ela
Bom, é um pouco triste a gente saber, mas as leis físicas elas não podem ser deduzidas, né? Você não sabe por quê, né? Por exemplo, vamos pegar uma lei aqui, deixa eu ver aqui, a lei, qualquer lei que você quiser, né? A lei de Newton, a lei de Kirchhoff, as leis de, de quem? Qual mais lei a gente tem? Lei de Hamilton, tem um monte de lei aí na física, né? Nós já vimos algumas, mas a lei de Faraday, a lei de Lenz, as equações de Maxwell. Quando você fala de lei de fulano de tal, significa que a gente não sabe por que aquilo acontece, mas qualquer situação ela é verificada. Você observa que aquilo ali é válido. Se você achar uma situação onde aquilo não descreve corretamente, então você abandona a lei. É assim que funciona, tá? Por exemplo, quando a gente viu a segunda lei de Newton, F igual a ma, por que força é igual a massa vezes aceleração? Ninguém sabe. Não tem como. Mas a gente observou que isso é válido. Isso acontece. Por que a gente não sabe? Você pode até ter alguém que fala assim, não, mas eu sei que a segunda lei de Newton ela vem da definição de impulso e variação do momento, que o impulso é igual à variação do momento linear. Não, mas isso aqui é uma lei, isso aqui é a segunda lei de Newton. Então, o que eu estou querendo dizer? Você pode até chegar em uma lei a partir de outra, mas se você fizer o porquê dessa outra lei, você não tem resposta. Entende? Então essa é a diferença aí entre o que é uma lei, o que é um princípio, o que é uma definição, tá bom? É uma coisa triste, né? Porque a física ela te fala como as coisas acontecem, mas ela não fala por quê. Que é triste, né? Beleza. Então olha só, vamos dar exemplos aqui do princípio de Arquimedes. Vamos partir, lógico, de um exemplo bem besta, tá? Depois a gente vai complicando. Mas esses bestas aqui tem algumas pegadinhas. Então é importante você ver eles primeiro. 24 alunos. Então, vocês estão acompanhando aí, gente? Legal? Certo? Todo mundo aí? Vocês estão aí? Fala comigo aqui. Estou me sentindo sozinho. Maria Luiz, obrigado. Valeu, Júlia. Gente, se eu jogar uma pedrinha aqui nessa... Aqui eu tenho um recipiente com água, tá? Aí eu jogo aqui uma pedra. Uma moeda, tá? Senhores, pedra ou moeda? Boia ou afunda? Afunda, né? Acho que todo mundo já verificou isso, né? Então a gente tem nessa moeda aí peso para baixo. Quem faz o peso é a terra, né? E a gente tem o empuxo. Quem faz o empuxo é a água. Tá? Se a pedra está afundando, ou a moeda aí está afundando, é porque o peso ele é maior do que o empuxo. Certo? Peso maior do que o empuxo. Tá bom? Por isso que ela afunda. Né? Mas aí ela vai afundando, afundando, afundando. Mas quando ela chega lá embaixo, é claro que aí tem uma outra força que eu não estou representando. Ela que é chamada força de atrito viscoso. Porque quando um objeto ele está se movendo em um fluido, o fluido faz uma resistência ao movimento desse objeto, tá? Mas essa força de resistência ela depende da velocidade. Então ele tem que estar se movendo para ela existir. E aí como o peso é maior do que o empuxo, então esse objeto ele vai cair. Mas quando ele chegar aqui embaixo, aqui no fundo desse recipiente, aparece outra força, que é a normal. Aí a normal mais o empuxo se torna igual ao peso, aí fica em equilíbrio. É lógico, isso acontece. Você joga uma pedra, ela afunda até bater no fundo, depois para, certo? Agora, se a gente jogar uma rolha aqui, um chinelo havaiana, uma rolha, será um pedaço de borracha, um isopor, quais forças nós temos? Peso e empuxo. Se está boiando, quem é maior? Peso ou empuxo? Aí tem uma pegadinha clássica, né? A galera fala, o empuxo, né? Porque está boiando. Não, 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 não. Se está boiando aqui o objeto, é porque o peso dele é igual ao empuxo.
Porque se o empuxo fosse maior, o objeto ele ia sair voando. Concorda comigo? E objetos que saem voando é porque o empuxo é maior do que o peso. Por exemplo, um balão. Se você pega um balão, aqueles dirigíveis, sabe? Acho que é assim que é um balão, não é? Um balão bonito, é? Um balão, por que ele sobe? Avião, helicóptero, isso é diferente, tá, gente? É outra coisa que acontece, que depois eu vou te explicar mais para frente no princípio de Bernoulli, que explica porque que um avião voa, tá? Não é aqui não. Mas um balão ele sobe, por quê? Porque o empuxo é maior que o peso dele, beleza? A gente até consegue aqui, já com o que eu te ensinei, calcular qual que é o volume que um balão tem que ter para você sair voando, né? Nossa, mas no ar aí o empuxo vai ser maior do que o peso? Sim, né? Lembrando que o empuxo ele existe para qualquer tipo de fluido. Então, se a rolha aqui ela sair voando, é porque o empuxo é maior do que o peso. Se ela está parada, boiando, então o peso é igual ao empuxo. Mas, professor, tem aqui na água uma situação em que o empuxo é maior do que o peso? Tem. Por exemplo, se você pegar uma bola de futebol e afundar ela na água, tá aqui uma bola de futebol, viu? Aí você afunda ela na água. Quando você solta, ela sobe, né? Por quê? Porque o empuxo é maior do que o peso. Por isso que ela sobe. Só que ela não sai voando. Quer dizer, ela dá um pulo por causa de inércia, mas depois ela volta, né? Ela não vai sair voando. Mas por que ela para? Ela fica boiando depois. Porque quando ela está subindo, o empuxo não muda. Porque o empuxo não depende de profundidade. Igual nós vimos aqui no princípio de Arquimedes. O empuxo é ρGV. Ele não depende de profundidade. Então o empuxo aqui no ponto A ou no ponto B é o mesmo, tá? Só que na hora que a bola ela começa a sair do recipiente, ó, quer ver? Quando a bola ela começa a sair, ela agora tem uma parte dela que está para fora, né? Então o volume deslocado por ela é menor. Vocês enxergam aqui que esse volume agora ele é igual apenas à parte submersa. Então, ela, na medida que ela vai saindo ela vai subindo, né? Saindo da superfície ali, que a parte dela já está no ar, o empuxo reduz, porque o volume deslocado está reduzindo. E aí o empuxo ele vai reduzindo, reduzindo até ele igualar com o peso. Quando ele iguala, ela passa a boiar. Tá? É claro que ela oscila primeiro por causa de inércia, né? Mas aí depois, quando ela está paradinha boiando, é porque o peso é igual ao empuxo. Tá bom? Isso aqui é uma situação muito simples, mas muito importante. Até mesmo para a gente entender as próximas aí. Tranquilo? Alguma dúvida aqui, gente? Até aqui de boa? Alguma dúvida aqui? Princípio de Arquimedes? Nada não? Análise da situação, tá tranquilo? Hein, gente? Alguém? Fabrício, Oi? você pode explicar aquela situação ali em cima de novo, por favor? Claro, a situação aqui da pedrinha Não, e de cima. Da pedra eu entendi. a de cima eu estava demonstrando aqui o princípio, enunciando, né? O princípio de Arquimedes. O que seria o desenho, tipo, sem ser o baldezinho do lado? Essa coisa aqui Isso. é a água que derramou. Ah, tá. Eu fiquei olhando pra isso, não entendi o que era. Obrigada, Fabrício. Mas eu acho que eu falei, gente, ou eu tô ficando doido aqui. Que a historinha é o Mas eu seguinte. devo ter distraído. É porque a historinha é o seguinte. Quando você mergulha um objeto num recipiente com qualquer líquido, né? Parte desse líquido derrama. Aí na hora que eu falei isso, eu desenhei. Porque eu não sei desenhar líquido derramando, mas. Então esse aqui é o líquido que derramou, tá? Olha lá, é o volume deslocado pelo objeto que está submerso. Beleza? Entendi. Obrigada, Fabrício. Beleza? Essa é a ideia do princípio de Arquimedes. Ó. O empuxo, a força exercida por esse líquido, ele é igual ao peso do fluido que foi deslocado aqui por esse objeto. Tá? Beleza, vamos para a próxima situação aqui, gente? Uma outra questãozinha importante aqui para a gente discutir. Fabrício, Oi? só uma coisa, é só uma dúvida que eu acho que eu dou uma distraída. A fórmula, você pode subir só um pouquinho?
Claro, Rapidinho. peraí. Peraí. Isso. Esse P é empuxo, é igual a PL, esse P é de peso mesmo? Não, não. Isso aqui não é P, não. Isso aqui é uma letra grega chamada Rho. É que a gente usa Rho para densidade. Eu comentei com vocês isso quando no início da estática dos fluidos, que eu falei sobre densidade. Aqui Uhum. é comum nos livros de física a gente ver essa letra aqui, ó, representando a densidade. Ela se chama Rho. É o Rho minúsculo, a letra grega. Ah, tá, mas aí eles dão esse valor? Tipo, ele é uma constante É ou é... densidade do líquido, né? É uma propriedade específica da Ah, matéria. sim. Ah, não, então tá bom. Entendeu? Então depende da questão. Né? Tem Ah, questões tá. que vai dar, mas nem todas, né? Por exemplo, essa questão aqui que eu passei da moeda e da rolha boiando. Eu perguntava quem era maior, peso ou empuxo. Aqui eu nem falei sobre a densidade. Então tem Uhum, questões que você pode pedir para você calcular a densidade, tem questões que vai dar, tem questões que não vai dar e também não vai te pedir para calcular. Beleza? entendi. Tá bom, obrigada. Nada. Então olha só, gente. Aqui tem um recipiente com um líquido qualquer, tá bom? Tá aqui um líquido. E aí, eu coloco nesse recipiente 3 bolinhas. Essa daqui, ó, é a bolinha A, tá? E ela fica aqui boiando, bonitinha aqui, boiando aqui, tá? Eu coloco também a bolinha B. Já a bolinha B, ela fica aqui, ó, parada, tá bom? E aqui eu coloco a bolinha C, que fica aqui também parada, beleza? E essas bolinhas têm a mesma massa. A massa da bolinha A é igual da B, que é igual da C, tá bom? Então, repetindo aqui os dados. Eu joguei 3 bolinhas, A, B e C, elas ficam nessas posições paradas. E eu estou te informando que as massas dessas bolinhas são iguais, tá bom? Então, a gente só tem isso daí de informação. Não tem mais nada, não precisa perguntar mais nada, porque eu não sei. Só sei isso, tá? Qual alternativa aqui relaciona corretamente os empuxos nas bolinhas? Será que o empuxo na bolinha A é maior do que na B, que é maior do que na C? Ou será que, ao contrário, o empuxo da A é menor do que da B, que é menor do que da C? Ou será que o empuxo da A é maior do que da B? Opa. Porém, o da B é igual ao da C. Ou, ao contrário, o empuxo da A é menor do que da B e o da B é igual ao da C. Ou será que é tudo igual, hein? Será que o empuxo da A é igual ao da B, que é igual da C? Beleza? Pensa aí, gente. Aí você manda no chat aqui, por favor, o que você acha? Pode ser? Gente, manda no chat aqui pra mim. Qual a alternativa, gente? A Isabela acha que é A. Marcela acha que é.
Letra C. D. Que bom, ficou bem distribuído, né? Significa que eu atingi o pensamento de todos aí na alternativa. Que bom. E aí? Galera tá gostando da A aí, né? Vamos resolver então? Vamos lá então. Olha só. Quais são as forças que atuam nessas bolinhas, hein? Nós temos peso e empuxo, certo? Na bolinha A, quem é maior, peso ou empuxo? São iguais, né? Porque se o peso fosse maior, ela ia afundar. Se o empuxo fosse maior, ela ia voar, certo? Então, elas são iguais. Na bolinha B, quem é maior, hein? Peso ou empuxo? Bom, se o empuxo fosse maior, ele ia subir. Se o peso fosse maior, ele ia descer. E eu disse que as bolinhas estavam nessas posições em repouso. Então, se ela está em repouso, é porque o peso é igual ao empuxo, certo? Na bolinha C, peso e empuxo. Quem é maior? Bom, mesmo raciocínio, né? Então, o peso é igual ao empuxo, porque eu disse que elas estão em repouso. Mas elas têm a mesma massa, o que significa que elas têm o mesmo peso, porque peso é massa vezes gravidade. Então, se elas têm o mesmo peso e os empuxos são iguais ao peso em cada uma das bolinhas, então os empuxos são iguais. Resposta letra E, certo? Os empuxos são iguais. Fabrício, Oi. eu não entendi por que o empuxo é igual ao peso nas bolinhas. Que elas estão em repouso. Ah, então, tipo, é como se elas estivessem boiando, só que... Ah, não sei. A A tá boiando, a B e C não. Mas estão em repouso. Entendi. Então, Entendeu? sempre que tá em repouso, o empuxo é igual ao peso. Isso. Se só tem essas Entendi. duas forças e está em repouso, então elas são iguais. É condição de equilíbrio, né, que nós estudamos na matéria passada, né? Agora eu sei que essa questão ela traz um certo desconforto, né? Porque você fica pensando assim, tá, por que a A tá boiando? Por que a B não tá? E por que a C tá mais embaixo que a B? Né? Para vocês pensarem um pouquinho no porquê disso, eu vou utilizar a situação para perguntar outra coisa. E qual a relação entre as densidades das bolinhas? Será que a densidade da A é maior do que da B, que é maior do que da C? Ou será que é o contrário? Ou será que a densidade da A é menor do que da B, que é igual ao da C? Ou será que a densidade da A é maior do que da B, que é igual ao da C? Ou as densidades são iguais? E aí, hein? Fabrício, Oi? quando que essa é, tipo assim, se fosse a opção A, o que teria que ser o desenho, no caso? Deixa eu só a gente analisar esse problema, que aí eu te conto como ficaria se fosse a letra A, né? Porque senão eu já estou resolvendo o problema, entendeu? Entendi. Só ver o que a galera acha aqui. E aí, gente, qual a relação entre as densidades dessas bolinhas, hein? Arthur acho que é B, Isabela também. E aí? Luiz acho que é B. A pergunta anterior a Marcela acertou, não é isso? Deixa eu ver aqui. Cadê? Sumiu.
Marcela tinha acertado a questão anterior. E essa, Marcela, o que você acha, hein? A galera tá indo, a B tá em peso aí. A Júlia acho que é C. Maria Luísa, Marcela acho que é C também. Maria Luísa vai na E. Bom, galera, olha só. Se aqui tem um raciocínio um pouquinho grande, tá? Então acompanha aí. Se a bolinha A está boiando, a gente já sabe que o peso é igual ao empuxo. Mas o empuxo é o peso do líquido deslocado. Significa, então, que ela tem que deslocar um volume menor do que o dela para que o peso se torne igual ao empuxo. Por isso que ela está boiando, certo? O volume que ela desloca é igual ao volume que está submerso. Beleza? Agora, vamos comparar a A com a B. Como o empuxo é o peso do líquido deslocado, e a gente sabe que os empuxos são iguais, por causa da questão anterior, né, significa que o líquido deslocado por todas elas, eles são iguais, certo? O volume deslocado de líquido pelas bolinhas, eles são iguais. Por quê? Porque os empuxos são iguais, e o empuxo é o peso do líquido deslocado. Significa, então, que o volume submerso aqui da bolinha A tem que ser igual ao volume da B, que tem que ser igual ao da C, certo? Então, peraí. Então, o volume da bolinha A tem que ser maior do que das outras. Mas como elas têm a mesma massa, então a densidade da bolinha A é menor do que da B e da C. Porque densidade é massa sobre volume. Maior volume, menor densidade, tá? Então, a densidade da A é menor do que da B. Então, uma dessas duas. Agora, o volume da B e da C, eles têm que ser iguais. Por quê? Porque os empuxos são iguais. E o empuxo é o peso do líquido deslocado. Então, elas deslocam a mesma quantidade de líquido. Então, as densidades delas são iguais, já que os volumes são, certo? E a massa também, que eu tinha falado anteriormente. Então, resposta letra C. Agora, por que a bolinha C ela está mais baixa que a B? Porque ela foi colocada lá. Como assim, professor? Quando um objeto tem a mesma densidade do líquido, são poucas situações que isso acontece, tá? Por exemplo, nylon na glicerina. Onde você colocar, ele fica. Porque o peso dele é igual ao empuxo. E o empuxo não depende de profundidade, nem o peso. Então, onde você colocar, fica. Entende? Então, a C está mais embaixo, que ela foi colocada ali. Só por isso. Pra você sentir isso daqui, né? Quando a densidade do objeto é igual ao do líquido, onde você colocar, ele fica. Tinha um programa aí, não sei se ainda tem, que chama Boyle Afunda. Não sei se vocês já viram isso. Que eles jogam. A ideia do programa é a seguinte: eles perguntam para a pessoa: se eu jogar sei lá, uma laranja na água, a laranja boia ou afunda? Se eu jogar uma pedra, boia ou afunda? Aí a pessoa tinha que adivinhar e jogava e verificava. Aí teve uma vez que eles não tiveram uma ideia muito boa, não. Eles perguntaram para a pessoa se uma melancia boia ou afunda. Aí nem sei que a pessoa respondeu, né? Mas na hora que jogaram a melancia, ela não boiou e nem afundou. É lógico que não, né? Porque melancia é feita de quê? De água, pô. Você jogar um balde d'água na água, a água do balde boia ou afunda? Nenhum dos dois, né? Onde você colocar, fica, porque é tudo água. Então, acontece com substâncias diferentes também, né? O nylon na glicerina, onde você colocar, ele fica, porque a densidade dele é igual, então o peso dele é igual ao peso do fluido deslocado. Entende? A resposta é a letra C aí. Beleza, gente? Entenderam aí? Dúvidas? Fabrício, É. eu não entendi muito bem por que a densidade de B é igual a de C. É porque os dois estão, tipo, nenhum tá no fundo mesmo? Não, é porque você entendeu que os empuxos são iguais na B e C? Aham. E o Aham. empuxo é o peso
do fluido deslocado. E significa que o líquido deslocado por B e por C são iguais. Mas como essas bolinhas estão totalmente submersas, então o volume delas são iguais. Mas se elas têm o mesmo volume e têm a mesma massa, porque eu tinha falado no início, então elas têm a mesma densidade. Mas o empuxo do ar não é igual também, não? Sim, o empuxo do A é igual também do B, só que o A tem uma parte que está para fora. Então o A tem um volume maior do que os outros. Entendi. Tá bom, então. Obrigada, Fabrício. Por nada. Mais alguém? Não? Bom, senhores, tem várias outras situações aqui que eu gostaria de discutir com vocês envolvendo empuxo, mas não dá tempo, nossa aula já encerrou. A gente fala, na segunda-feira a gente não encontra, porque é feriado, no 7 de setembro. Então a gente encontra de novo na sexta-feira. Aí eu vou falar mais sobre empuxo, tá bom? Pra gente discutir outras situações, tá bom? Então, beijo pra vocês, gente. Bom final de semana, bom feriado.